Olá, seja bem-vindo à sua TV Câmara de Cubatão. Eu sou Márcio Chaves e este é o seu programa Nobres Pares, espaço onde você conhece um pouco mais sobre a história do Legislativo cubatense. O nosso convidado de hoje nasceu em 29 de novembro de 1944. É natural de Cubatão, filho do senhor Euclides Gomes da Silva e da senhora Maria Anete da Silva. Exerceu o mandato entre 1989 a 1992. Foi vereador constituinte. É com muita honra que recebemos aqui o ex-vereador Pedro Gomes. Seja bem-vindo, vereador. Muito obrigado. Para mim o prazer é meu, né? Principalmente nesse palco aqui, onde eu convivi 4 anos. Realmente é memorável a data de hoje. Posso lhe chamar de Pedro? Sem dúvida. Posso chamar de Pedro? Você é meu amigo. Pedro, o seu início na política de Cubatão, sem dúvida, é de interesse de todos. Mas vamos chegar um pouquinho antes disso, na sua infância, no seu nascimento. Nascido em Cubatão, morador de qual bairro à época? Eu nasci na Cota 400, em 1944. Meu pai era funcionário do DR, ajudou a construir a Via Anchieta. E depois, com 3 anos, meu pai voltou ao estado de Alagoas, onde ele nasceu e se criou. E lá eu fiquei em Alagoas até os 11 anos de idade. Foi a data que eu retornei a Cubatão. Então, nasceu em Cubatão, a família permaneceu um tempo, seus pais voltaram anos, para o estado de Alagoas. Com 11 anos. E voltou com 11 anos. 11 anos. A expectativa de um garoto de 11 anos voltando à cidade natal. 11 anos eu retornei para a minha felicidade e fui morar lá no Curtume. Ainda tem esse bairro ainda, que é ali próximo à Vila Natal, e eu fui residir ali, inclusive em casas construídas pelo DR. Curtume, que agora, se não me engano, tem um outro nome. Não, lá mantém. Mantém o Curtume, é o núcleo do Curtume. Ela mantém um núcleozinho ali próximo à Vila Natal. Certo, próximo ao viaduto da Anchieta. Exato. Antigamente tinha um túnel de passagem que as pessoas atravessavam para os Pilões. Onde eu fiquei ali até os 29 anos de idade. Próximo ao Costa Muniz. Exato. Próximo ao Costa Muniz. E lá permaneceu por quanto tempo, lá no Curtume? Meu pai voltou a trabalhar no DR e eu fiquei lá até os 29 anos, quando eu me formei no curso de Direito, né? E aí eu fui advogar. E até este período eu trabalhei no DR, eu trabalhei 13 anos no DR. Também trabalhou no DR 13 anos. Começou então com 16 anos? É uma história muito bonita, né? Eu comecei na função de trabalhador braçal e terminei como assessor da superintendência. Maravilha, então seguiu carreira dentro Segui carreira. Da infância no Curtume, o que lembra? As boas lembranças? Muito bom, né? Naquela época nós tínhamos ali um bairro pequeno, bem familiar, né? Ali nós tínhamos ali a parte esportiva, que era o antigo Águia, né? Porque Cubatão já teve os melhores times de várzeas, né? Os melhores campos de futebol. Cubatão tem um passado muito bonito, né? Um passado familiar. E ali foi toda a minha infância. E uma infância gostosa, uma infância assim, sofrida, né? Porque eu trabalhava, estudava, de família humilde, mas um bairro feliz, um pessoal feliz, muito bom. Brincadeiras de infância, jogando fubeca, esconde-esconde, as brincadeiras da época. Eu, na verdade... Carrinhos de rolimã, essas coisas. Eu, na verdade, eu não tive, assim, muito divertimento de infância, porque eu estudava, eu comecei a trabalhar cedo, e eu estudava muito, porque eu queria recuperar o tempo, né? Eu comecei, na verdade, a estudar com 11 anos de idade. No seu retorno, que você retomou isso tudo? Com 11 anos. Mas não tive nenhuma reprovação, estudei em ótimos colégios. Quais as escolas, Pedro? Estudei no Afonso Schmidt, estudei no Canadá, estudei no Tarquínio Silva, né? Praticamente o maior período todo à noite. E depois eu fiz a faculdade de Direito. Eu queria fazer administração de empresas, mas aí tinha poucas faculdades em Santos, só tinha a Católica e a Lusíadas. Aí quando eu abri os olhos, eu
não consegui passar em administração, porque era eliminatória por matéria. Aí cismei de fazer o curso de Direito. E era o meu destino fazer Direito. Aí eu me formei, com 29 anos, me formei na Brás Cubas, em Mogi das Cruzes. Aos 29 anos, em Mogi das Cruzes. Uma família de quantos irmãos? 8. 8 irmãos. 8. Nessa sua trajetória entre trabalho, entre estudos, dedicação, nasceu a tendência para a política. Quando você observou, hoje, olhando, que o Pedro daquela época começou a perceber esse viés? Não é interessante essa história, dá um romance. Minha vida dá um romance, como todas as nossas vidas, né? Eu estava no último ano da faculdade e houve uma seleção de alunos, um por classe. E por coincidência, porque era escolher o aluno pelo bom comportamento, pela assiduidade, por tudo, e eu fui escolhido para fazer um estágio em Brasília, no Congresso Nacional, onde eu fiquei 90 dias. E conheci todas aquelas sistemáticas, todas aquelas comissões, tudo aquilo. E eu findei pegando gosto pela política. Então, quando eu retornei, né, eu cheguei a ter escritório em São Paulo, Santo André e São Vicente. Eu tive 3 escritórios ao mesmo tempo, porque os meus colegas de faculdades me colocaram à frente, e eles queriam advogar e eu tinha uma base melhor do que eles. Então quando eu fiquei advogando mais ou menos 5 ou 6 anos fora, em 82 eu retornei a Cubatão. 1982, como advogado. 82, como advogado. Eu queria crescer aqui em Cubatão, eu queria exercer para os seus. E eu queria, na verdade, devolver a Cubatão tudo o que fez por mim, né? Minha infância, eu amo Cubatão, né? Cadê me emocionar, mas eu amo Cubatão. E aqui eu conheci o Clermont como médico, e logo em seguida conheci o Passarelli, e houve um incentivo para que eu saísse candidato. Foi quando eu saí candidato pela primeira vez em 82. 1982. Lembra o partido? Eu saí pelo PDS. PDS. Tinha 2 partidos, né? Tinha o PMDB. Era PMDB? Não, PM. Era MDB e Arena. Aí depois de houve dissidência. PMDB. E tinha o PDS. Aí eu saí pelo PDS. Fui bem votado, fiquei até numa boa suplência, mas como eu estava muito afastado da cidade, eu tive que retomar e tal conhecimento, mas fui muito bem votado naquela oportunidade. E aí eu voltei a ser candidato em 88, foi quando eu fui eleito. Em 88, já com essa responsabilidade de ser constituinte, de ser o vereador. Foi também mais por isso que eu me incentivei, porque eu, na verdade, o meu forte da minha vida é advogar. E se eu tive aqui uma passagem política até hoje, até forte, porque eu fui algumas vezes candidato e tal, poucas vezes fui, fiz muitas campanhas, foi mais por Cubatão. Eu amo a cidade, eu quero deixar um trabalho feito, então eu fiz tudo para dar uma parcela do meu conhecimento para a cidade. Não foi assim uma carreira política propriamente, porque eu nunca parei de advogar, eu sempre estou advogando. Mas a política minha tem mais como foco a minha cidade, né? Como foco. Digamos que você foi um vereador ligado ao social ou ao desenvolvimento, ou na verdade você tentou... mais ao social, né? Mais ao social. Eu, na verdade, eu gostaria que Cubatão, com essa pujança econômica, né? Que é algo assim que não é comum a todas as cidades brasileiras, eu gostaria que o Cubatão tivesse um encaminhamento diferente, né? Uma desenvoltura diferente. Mas a minha luta sempre foi mais pelo social. Não seria errôneo dizer que uma das conquistas de Pedro foi representar o seu povo, então, aqui dentro da casa. Sem dúvida. Eu amo os cubatenses, eu sou um cara apaixonado por Cubatão. Quantos anos foi eleito, Pedro? Não, eu tive só um mandato. Sim. Porque eu fiquei, na verdade, 20... Mas qual a idade? Você lembra a idade? Que eu fui eleito? A sua idade quando foi eleito? Eu fui eleito com 34 anos. 34 anos? 34 anos.
E aí eu fiquei muito tempo também sem ser candidato, porque eu comecei a me dedicar à campanha dos amigos, né, para ajudar alguém, o Clermont principalmente. Sentiu que aquele momento, aquela candidatura que culminou em 88, seria a candidatura de Pedro? Teve a certeza da sua eleição? Não, foi até uma na verdade foi até uma coincidência, porque eu me dediquei muito ao Clermont, né? Eu achava o Clermont assim uma esperança para Cubatão. Infelizmente ele teve uma trajetória complicada, né? Uma tragédia, tudo isso. Mas eu sempre vi no Clermont um ser humano maravilhoso. E eu achava que o Clermont ia ter todas as condições para dar a Cubatão o que alguns prefeitos deram à região, e principalmente com o orçamento que nós temos, a situação econômica que nós temos. Mas infelizmente o Clermont foi vítima dessa situação. Mas eu saí, aí quando foi, na verdade, para responder a sua pergunta propriamente, em 88, eu saí mais por incentivo do Clermont. Porque o Clermont resolveu sair candidato vereador e disse que só sairia se eu saísse. Porque ele sempre foi muito apegado comigo. Então só saía se eu saísse. Aí foi quando eu até brinquei com ele, falei, Clermont, como é que eu vou sair candidato se eu sou uma pessoa que sou seu cabo eleitoral? Né? Ele falou, não, vai dar para nós dois, vamos sair, que a gente não depende de política, vai dar para nós dois. E no fim ele foi o primeiro mais votado e eu o segundo dentro de 5 do PT, que foi a bancada. Né? Então, a sua primeira participação em partidos foi pelo PDS, mas a sua eleição foi dentro do Partido dos Trabalhadores. Porque é o seguinte, na verdade eu acompanho no Clermont, porque o meu cerne era o Clermont, ele foi para o PT. Foi para o PT e quando ele foi, eu fui junto com ele, que ele foi para o PT para ser candidato a prefeito, inclusive, mas aí não deu certo, pelas conjunturas políticas que tinha lá. Aí ele findou saindo candidato a vereador. Foi quando ele incentivou de sair candidato com ele. E aí então aí os dois foram eleitos. Fomos eleitos em 88. Como constituintes em 1988. As perspectivas, a vontade, tudo aquilo que norteava Pedro Gomes nessa que foi uma eleição, que foi um marco. Que nós tivemos aí os eleitos para elaborar a nossa Carta Magna, os eleitos para elaborar a Carta Magna do Estado e os eleitos para elaborar a nossa lei orgânica, a Constituição, digamos, do município. Mas isso você vai responder no próximo bloco. Tá bom. Nós vamos a um rápido intervalo e daqui a pouco estamos de volta com o seu programa Nobres Pares.